Olá, povo de Deus! Chegado o momento do nosso devocional diário. Vamos para a leitura da carta do apóstolo Paulo a Tito. Já lemos o capítulo 1, então vamos ler hoje esta carta que é pequena, apenas 3 capítulos. Então vamos ler hoje capítulo 2 e 3 e concluir a leitura. Na versão da Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém faz a seguinte divisão. Capítulo 2, versículos 1 ao 10, o apóstolo vai tratar com Tito sobre os deveres particulares de certos fiéis. Dos versículos 11 ao 15, concluindo o capítulo 2, ele fala sobre o fundamento dogmático dessas recomendações que ele faz. Aí entramos no capítulo 3, do versículo 1 do capítulo 3 ao 7, ele volta a retomar, assim como fez com Timóteo, ele faz aqui em Tito também, os deveres gerais dos fiéis. Do versículo 8 até o 11, ele transmite conselhos especiais a Tito, assim como ele fez também a Timóteo. E os versículos 12 ao 15 concluem a carta a Tito, onde ele traz recomendações práticas, apresenta as saudações e faz o voto final. Vamos ler capítulo 2, versículos 1 ao 10, deveres particulares de certos fiéis. Diz assim: quanto a ti, fala do que pertence à sã doutrina, que os velhos sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos, fortes na fé, na caridade e na perseverança. As mulheres idosas, igualmente, devem proceder como convém a pessoas santas. Não sejam caluniadoras, nem escravas da bebida excessiva, mas sejam capazes de bons conselhos, de sorte que as recém-casadas aprendam com elas a amar os maridos e filhos, a ser ajuizadas, fiéis e submissas a seus esposos, boas donas de casa, amáveis, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta igualmente os jovens para que em tudo sejam criteriosos. Sê tu mesmo, ele diz a Tito, Sê tu mesmo modelo de belas obras, íntegro e grave na exposição da verdade, exprimindo-te numa linguagem digna e irrepreensível, para que o adversário, nada tendo que dizer contra nós, fique envergonhado. Os servos devem ser em tudo obedientes aos seus senhores, dando-lhes motivo de alegria, não sendo teimosos, jamais furtando, ao contrário, dando prova de inteira fidelidade, honrando, assim, em tudo a doutrina de Deus, nosso Salvador. Ficou bem claro, esses deveres particulares. E aqui ele fala do idoso, das mulheres, as mulheres recém-casadas, dos jovens, e ele fala ao próprio Tito, Sê tu modelo. Glória a Deus. Vamos então ao fundamento dogmático dessas recomendações que Paulo faz a Tito sobre essas questões e esse grupo de pessoas. Versículos 11 ao 15 do capítulo 2. Com efeito, a graça de Deus se manifestou
para a salvação de todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com autodomínio, justiça e piedade, aguardando a nossa bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo por nós, para remir-nos de toda iniquidade e para purificar um povo que lhe pertence, zeloso pelas boas obras. Dize-lhes todas estas coisas, exorta-os e repreende-os com toda a autoridade, ninguém te despreze. Ou seja, assim como ele falou a Timóteo, ele fala a Tito também, o fundamento dogmático do nosso proceder íntegro na presença de Deus e da sociedade. É porque fomos salvos, transformados, libertos do pecado, pela obra expiatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Glória a Deus. Deveres gerais dos fiéis, versículos 1 ao 7 do capítulo 3. Lembra-lhes que devem ser submissos aos magistrados e às autoridades, que devem ser obedientes e estar sempre prontos para qualquer trabalho honesto, que não devem difamar a ninguém, nem andar brigando, mas sejam cavalheiros e delicados para com todos, porque também nós, antigamente, éramos insensatos, desobedientes, extraviados, escravos de toda sorte de paixões e de prazeres, vivendo em malícias e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, se manifestaram, Ele salvou-nos, não por causa dos atos justos que houvéssemos praticado, mas porque por sua misericórdia fomos lavados pelo poder regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele ricamente derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que fôssemos justificados pela sua graça e nos tornássemos herdeiros da esperança da vida eterna. Aqui agora ele vai dar conselhos especiais a Tito, versículos 8 ao 11 do capítulo 3. Estamos caminhando para a conclusão da leitura de mais esta carta de Paulo. Ele diz assim: esta é mensagem fiel. Desejo, pois, que insistas nestes pontos, de sorte que aqueles que creem em Deus sejam solícitos na prática das belas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita controvérsias insensatas, genealogias, dissensões e debates sobre a lei, porque para nada adiantam e são fúteis. Depois da primeira e da segunda admoestação, nada mais tens a fazer com um homem faccioso, pois é sabido que o homem assim se perverteu e se entregou ao pecado, condenando-se a si mesmo. Aqui Paulo faz defesa do Evangelho, faz defesa da fé cristã e exorta o seu filho na fé Tito a contradizer os homens carregados de pecados e de malícias e com
o peso e a autoridade do seu pastorado e fundamentado nas Escrituras, ele imponha a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos caminhar para a conclusão da carta agora. Versículos 12 ao 15, Paulo vai fazer recomendações práticas, vai apresentar as suas saudações a Tito e vai dar o voto final. Leiamos. Mandarei ao teu encontro Ártemas ou Tíquico. Quando tiver chegado aí, faze o possível para vir ter comigo em Nicópolis, onde resolvi passar o inverno. Esforça-te por ajudar Zenas, o jurista, e Apolo, de modo que nada lhes falte. Todos os da nossa gente precisam aprender a praticar belas obras, de sorte que se tornem aptos a atender às necessidades urgentes e assim não fiquem infrutíferos. Todos os que estão comigo te saúdam. Aqui são as saudações, né? Todos os que estão comigo te saúdam. Saúda a todos os que nos amam na fé. E agora o voto final e o fechamento desta carta. A graça esteja com todos vós. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que você tenha sido abençoado como eu estou sendo, com a conclusão da leitura de mais esta carta, a terceira, né? 2 a Timóteo e agora esta carta a Tito, carta pastoral. E nós concluiremos quando voltarmos ao Novo Testamento, lendo a carta a Filemon, que leremos num dia só, porque ela é de um capítulo só. Que essa leitura esteja sendo bênção para você e sua família. Em nome de Jesus. Amém.